Olá, estamos começando mais um programa Prosas e hoje temos a honra de receber Carlos Fayol. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como é que começa a militância política na vida do senhor? Na realidade, ela começa muito cedo, né? Porque eu venho de uma família que o meu avô paterno, né, o Renato Lira, ele vinha com experiência com o Marechal Rondon, desbravando o norte, com aqueles militares todos nacionalistas, e ele acabou que ele se filiou ao partido, que era o PTN, na época aqui no Rio, né? Então, a partir daí eu já vinha tendo esse contato com a política. E depois a família toda, o meu pai também, até ele foi candidato uma época aí a vice-governador, que era os Pombinhas da Paz, com Hélio Damasceno, enfim. E sempre uma visão, todo mundo era Juscelino, né? Depois teve esse negócio do Jânio e do Jânio, e eu, muito garoto, mas eu me lembro dessas coisas todas, né? O lançamento da candidatura do Jânio, lá na cobertura, lá onde eu tenho lá o consultório hoje em dia, então tem essa participação. E naquela época o Brasil respirava muito a política, né? Quer dizer, então a consciência de classe do senhor começa em casa? Não digo a consciência de classe, né? A consciência política, o interesse pela política, né? Vamos dizer assim. Então e naquela ocasião você tinha uma situação interessante que eu gosto sempre de registrar, porque eu sou de classe média alta, né? Meu avô também era dentista, meu pai cirurgião dentista, e você tinha uma relação tinha amigos de vários segmentos sociais, né? Frequentava a sua casa, o pessoal que morava nas favelas, entendeu? Você tinha era outro lance, né? O filho do porteiro, a gente tinha um sítio lá em Itaipava, o filho do trabalhador, então havia uma inter-relação, um conhecimento muito grande. E quem tinha sensibilidade, solidariedade social e tal, começava a ter alguma coisa tá errada, né? Aquelas diferenças sociais muito marcantes. Então isso, para minha formação e de muitos companheiros daquela época, da nossa geração, essa coisa foi importante, né? Eu cito isso porque eu vejo isso uma coisa que não existe muito hoje, né? Eu vejo a dificuldade, por exemplo, da minha filha, não existe isso, tem lá a turma dela, né? E não tem essa inter-relação social que havia na época da minha infância e da minha juventude. Eu acho que isso é uma marca importante. Você está falando que hoje, na contemporaneidade, a geração que está aí era mais segregadora. Exatamente, porque ela fica naquelas bolhas, né, que eles chamam, né, naqueles negócios assim, fechados. Isso é muito ruim, porque você não tem um contato direto com a problemática social, com a injustiça social, né? Você com a necessidade da solidariedade, de interferir nessa realidade, entende? Coisa que a nossa geração teve essa possibilidade ali. E fora isso que havia toda essa efervescência, né, política. Eu peguei no início garoto, que é os anos de Juscelino, entendeu? Depois toda aquela efervescência, aí vem o Jânio, né, a renúncia, né, a questão da legalidade do Brizola. Sr. Carlos, nós vivíamos naquela época, não só no Brasil, mas no mundo, anos de grandes paixões, de grandes utopias. Onde a gente perdeu a utopia? Bom, eu não perdi a utopia, né? Então, sempre a utopia é uma coisa que você vai sempre buscando, né? Não para nunca, né? Quer dizer, essa busca da utopia que move, né? Que deveria mover, né? As gerações. Então eu vejo que a sua colocação é mais, você está refletindo já um sentimento, né? Mas porque, por exemplo, como e a gente está falando um pouco aqui do começo dos anos 60. Isso. Né? Onde o mundo passa por grandes transformações, grandes paixões. Hoje, né, as gerações hoje, né, perderam isso. Sem dúvida. Perderam isso. E isso eu faço uma análise de que essas gerações não têm utopia. Né? Aonde houve essa ruptura de gerações de que perderam as paixões, que perderam a utopia, que perderam o sonho coletivo?
Olha, isso aí é uma boa pergunta para a gente começar a tentar buscar isso, que eu acho que vai ser importante até politicamente equacionar isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre me bato muito é a questão da mídia, né? Eu acho que há um anestesiamento, né, das gerações por parte da mídia. Você não tem um contraditório, entendeu? Você não debate nada, não aprofunda nada. Então a tecnologia, ela surge como poderia ser uma coisa muito importante para difundir, né, ampliar o debate, aprofundar o debate, difundir principalmente o debate e com maior agilidade. Ela, na verdade, na prática, ela está diminuindo tudo isso, né? Quer dizer, você não aprofunda mais nada, você não questiona mais nada, e os grandes interesses, né, do grande capital internacional, ele compreendeu isso já há muito tempo atrás e vem criando esse monstro do controle sobre as sociedades através da manipulação da mídia, através da falta da democracia no estabelecimento da grande mídia, principalmente. Até já há muito tempo que eu falo que no Brasil, já há algum tempo, a gente vive a ditadura da grande mídia. Falando em ditadura, o senhor viveu o começo do governo Jango. Como é que foi aquele começo do governo Jango, que passou pela questão da legalidade, da renúncia do Gênesis 4? Como é que o senhor via o governo de João Goulart? Bom, eu, muito novo, como eu sempre gosto de repetir, mas já, como eu já vinha, vamos dizer, da infância, então eu achava as propostas, as reformas de base propostas pelo Jango, era uma coisa tão palpável, tão importante para desenvolver o Brasil, que eu achava o máximo, né? E porque aí você tinha o quê? Você tinha o Jango propondo as reformas, depois de tomar posse, né? O Jango, na verdade, ele era 2 vezes representado, porque ele foi eleito vice-presidente. Com mais voto, inclusive, do que o Jânio. Exatamente. Então, olha só o grau de representatividade política. Ele tinha sido eleito assim. Depois, o plebiscito foi esmagador, né, para retomar os poderes como presidente, quer dizer, o plebiscito. Então, o cara era totalmente representativo, né? Então, você, institucionalmente. E, além do mais, só um detalhe importante, que as pessoas mais ou menos parecem assim, o Jango cai porque estava totalmente a população contra. Não, isso não é verdade, né? O governo do Jango, ele tinha o apoio da maioria da população. Entendeu? Não confundia as manifestações da família, não sei o quê, como se fosse uma coisa da maioria do país. Então, foi importantíssimo porque se o Brasil tivesse feito as reformas de base naquela ocasião, o país seria outro. O Brasil seria o Brasil que ele tem que ser. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma possibilidade de ter um desenvolvimento autossustentável, sem chauvinismo, solidário com todos os países da América Latina, uma liderança efetiva. Então é isso que nós precisamos resgatar ainda hoje, né? Mas se tivéssemos feito as reformas de base daquela ocasião, o país seguramente seria outro, não estaria nessa miséria social, nessa violência, nessa falta de perspectiva, nesse caos, né, mesmo até humanitário, né, que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Agora, no governo Jango, o senhor começa também a militar e se engajar politicamente. O senhor participou do comício da Central do Brasil? Não, no comício da Central. Participei, acompanhei de perto e tal, mas naquela época, nesse comício particularmente, não estive lá. Todos estivemos presentes no comício, que foi um momento importantíssimo. Aonde o senhor estava no dia da derrubada de Jango? No golpe? No dia do golpe. Isso aí sim. Aí eu com um grupo já desses amigos nossos, né, que eram estudantes, o pessoal que era ligado ao Partido Comunista, a maioria independente, uns um pouquinho mais velhos, a maioria da minha faixa, muito garoto, nós fomos até a Uni tentar resistir. E aí foi uma pergunta muito, muito boa, porque esse foi uma das visões que não sai, né, da minha memória, aquela já pegando fogo a Uni, né, aquela coisa de tantas esperanças, né, tantas utopias, né, que você tinha o teatro novo, o cinema novo,
a juventude se organizando, propondo reformas, propondo revolução, entendeu? Então foi uma coisa assim muito forte. Então chegamos lá, não tinha mais o que fazer, na verdade. A derrubada do Jango radicaliza de vez as posições políticas no Brasil, né? E o senhor, com a derrubada de Jango, foi para a UNE e tudo. Como é que o senhor começa a militar nessa radicalização política? Exato. Na realidade, eu começo a militar de uma forma mais organizada no movimento estudantil, né? Eu participo da reorganização da AMES na clandestinidade. Então nós fizemos até um congresso clandestino lá em Campo Grande, onde a gente criou uma direção da associação, elegemos a nova direção da Associação Metropolitana dos Estudantes, já em plena ditadura, em 65. Agora, muitos desses grupos políticos também partem para a luta armada, né? Qual que é a análise do senhor hoje sobre a questão da luta armada? Deixa eu só complementar essa questão do movimento estudantil inicial. Então, a partir daí, nós tínhamos, por exemplo, lá no colégio, nós formamos um jornal chamado Verdade, né? E foi um verdadeiro sucesso, né? Porque era uma maneira da gente enfrentar a repressão que vinha da sala de aula, de alguns professores, da direção do colégio, que não deixava o Grêmio funcionar. Então nós fizemos o jornal, inclusive desse jornal, para você ter uma ideia, eu era o diretor lá do jornal, teve um companheiro, o Paulo Henrique, que era o secretário lá do jornal, que ficou preso 9 anos, o Frederico Mair foi assassinado, né? E o Flávio Molina também foi assassinado, que era o nosso tesoureiro, e tinha mais 2 companheiros também lá do colégio que não participaram da luta. Mas então, e aí participamos de todos esses movimentos, enfim, das manifestações estudantis. E qual que é a sua avaliação hoje sobre a questão da luta armada? Olha, eu acho que a luta armada foi um movimento importantíssimo, porque ali o que ocorre? Chegou um determinado momento, como eu falei, tudo que a gente tentava fazer legalmente vinha repressão, né? Aí a gente partiu para fazer um jornalzinho, depois tivemos também que interromper, que mesmo assim não deixaram, né? Era um jornal, entrevistavam o Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, cobrimos os massacres lá da medicina, que nós participamos da reitoria também, né? E formamos um grupo nessa ocasião, que era um grupo que a gente até denominava chamava o GUSUMA, né? Grupo de Sustentação das Manifestações, a gente chamava esse grupo. E essa nossa turma acabou ficando conhecida, né? Fazíamos segurança das lideranças, garantimos as manifestações, botávamos a polícia para correr. Então a gente foi criando uma experiência de sustentação das manifestações, de organização, né? Que pudesse dar garantir essa possibilidade. E até que veio a Sexta-feira Sangrenta, aquele massacre todo. Ou seja, a cada passo que a gente tentava fazer alguma coisa, né, era reprimido violentamente, né? Primeiro cacetete, bomba de gás, e depois tiro. Então, chegou no momento que a gente falou o seguinte: bom, e agora? O que vai ser feito? Nada, né? Os caras não deixaram outra opção para aqueles que tinham uma consciência, né, da violência do golpe, sobre todos os aspectos, né, para o futuro do país, né, quer dizer, a imposição da política imperialista para o Brasil. Então era uma questão de se insurgir contra isso. Então a gente falou, bom, agora temos que partir para a luta armada. Agora, isso tudo levou o senhor para a clandestinidade. E a clandestinidade tem 2 aspectos importantes. Uma é que é uma vida muito difícil, e a outra é o rompimento de alguns laços de família também. Como é que o senhor deu o rompimento com a família na clandestinidade? Porque não podia ter muito contato. Como é que se trabalhava isso mentalmente? Essa sua pergunta é muito importante, que esse era um grande trauma, né, ali, né? Você tinha não só fazer uma opção de vida ou morte,
porque à medida que a gente resolveu ir para a luta armada, já tinham tido já desde 64 pessoal torturado, desaparecido, né, desde 64. Nós estamos falando isso aí já no 68, depois também da repressão violenta às manifestações, né? E estamos falando do AI-5. Então o que eu quero dizer é que nós, muito jovens, mas ninguém estava ali de brincadeira, numa aventura, achando que era como dizia, um passeio na passarela, como dizia o Marighella, né? Então, na verdade, primeiro essa definição, né, entre uma opção de botar em risco a própria vida por uma causa. Então isso é uma coisa que já cria uma situação que, de certa maneira, facilita essa questão com a família, né? Ou seja, você está numa causa assim, de uma relevância muito grande, né? E é evidente que isso é uma opção muito doída, muito sofrida, né? Por quê? Até porque, até o último momento, a família não sabia que eu estava participando da luta armada clandestina. Só souberam quando saiu do jornal, quando as coisas aconteceram. Então tem também esse aspecto dramático, né? Agora, tem um conflito interno muito grande na sua cabeça? Olha, na verdade, particularmente, eu acho que essa questão é muito individual. Muito individual. Eu nunca tive assim grandes conflitos, assim, além do conflito que já é em si uma coisa pesada, né? Mas que isso tenha me remoído, essa coisa toda assim, não, porque era uma opção muito discutida, né? Por isso que eu estou dizendo, apesar de pessoas falarem, você tinha 21, 22 anos e tal, eu falei, não, o negócio não é esse. Foram 6 anos, quer dizer, 6 não, diante do golpe que nós estávamos falando ali, que foi, né? Renúncia do Jango, legalidade, foi 65, né? A legalidade começa em 61. De 61, pois é. Vem o golpe em 64. Exatamente. Né? E a gente já está chegando em 68, que é a... Então, são 8 anos ou mais de uma intensa militância em vida política, de discussão. É isso que as pessoas têm dificuldade nessa nossa conjuntura de hoje, nessa nossa realidade de hoje, de captar. É muito difícil, mas era isso que acontecia, entendeu? Então foi uma coisa muito pensada, muito pesada e muito dura. Não foi uma coisa fácil. Agora, mas também muito gostosa também, né? Quer dizer, a gente estava ali num senso de liberdade. Uma vez definido isso, a gente não tinha aquela coisa de... Nosso grupo, pelo menos... Agora também muito dramático, porque... Muito dramático. Companheiros presos, companheiros mortos, né? E cada ação dessa mexia muito com os grupos, com essa questão toda, né? Terrivelmente, sem dúvida nenhuma. Mas é como que eu digo. Então eu sempre até tinha aquela questão, já depois das primeiras quedas, dos primeiros companheiros torturados, massacrados, e os primeiros companheiros que não aguentaram a tortura, enfim, que abriram pontos e toda aquela coisa. Eu sempre falava isso, eu falava, quanto mais responsabilidade assumir, o cara tem que saber, tem que aguentar mais, né? Até os limites ou não limites e tal. Então, mas isso era uma coisa muito dramática, como você falou, muito dura, né? Mas que essa geração realmente foi assim de um heroísmo incrível. Agora, o senhor participou de um dos momentos mais importantes da história do movimento estudantil do Brasil, que foi o famoso Congresso de Ibiúna da UNE. Como é que foi a construção desse congresso? Bom, o movimento estudantil foi não só estudantil, né? Tiveram o movimento operário, Osasco, Contagem, mas o movimento estudantil pela abrangência, né, e pela repercussão na sociedade, na classe média, essa coisa toda, ele foi muito forte, né? Foi muito forte. E começou daí, nessas manifestações que eu citei e tal. Mas você tinha perguntado... A construção do Congresso de Ibiúna. Então, o Ibiúna, ele já vinha sendo trabalhado em todos os estados, né? Numa coisa bem democrática de
na luta para indicar os delegados. E havia uma disputa acirrada entre vários segmentos, a ação popular, as dissidências comunistas, e, enfim, vários outros tipos de organização que havia na época. E eu, na ocasião, eu já tinha tentado vestibular uma vez, estava fazendo outro, então estava no movimento vestibulando, né? E o movimento vestibulando se tornou muito forte, que era o movimento era o seguinte: você passava, tinha uma prova dificílima, conseguia ter a nota suficiente para entrar na universidade, mas não tinha vaga. Então eles criaram os excedentes. Então no final tinha muito mais excedente do que qualquer outra coisa. Então isso gerou uma revolta muito grande, junto com todas as outras reivindicações, né? Então o movimento vestibulando era muito forte, eu fui como delegado do movimento vestibulando para São Paulo. Mais uma vez lá, eu já tinha contato com várias lideranças aqui, que tinha contato com a liderança de São Paulo, e nós chegamos lá, essa nossa turma que foi, então o pessoal estava precisando de gente que tivesse uma experiência, né, de organização, que esse nosso grupo tinha. Pediram que a gente ajudasse a organizar o congresso, montasse o congresso. E aí eu, inclusive, chamei mais alguns outros companheiros daqui, né, para irem lá fazer esse grupo. Então lá, o pessoal que estava dirigindo o congresso, né, nessa parte de estrutura, que era o Paulo de Tarso Venceslau, e fizemos algumas reuniões lá no convênio lá dos dominicanos, e aí começou, aí que tem aquele episódio que eu falei, porra, vou botar 800 pessoas num sítio, né, lá em Biúna, eu nem sabia, enfim, que era Biúna, o sítio que ele estava montando, dessa maneira, recebe o delegado do extremo sul ao extremo norte do país, quer dizer, um troço altamente representativo, através de ponto, de senha e tal. Foi um troço dificílimo, uma operação logística complicada. Falei, bom, fazer a gente faz, né? Todo lá tinha uma turma boa lá de São Paulo também. Agora a questão não é essa, a questão é impossível manter a clandestinidade desse congresso. Aí eu argumentei mesmo, falei, não, para fazer a gente faz, agora vai cair o congresso. Conseguimos fazer essa logística. Agora, foi uma ingenuidade da UNE, né? Porque muitas pessoas foram presas, tudo, né? Quem que radicalmente defendia a realização do Congresso naquelas circunstâncias? O senhor falou que o senhor era contra, do ponto de vista de organização, porque ia cair. Quem que defendia radicalmente a realização desse Congresso? Olha, essa discussão ali, na verdade, eu não posso te dizer os lances, né? Porque eu não participava, porque você estava ali na turma que estava organizando mais, né? Mas havia o seguinte: muitos argumentavam que a ditadura não ia querer pagar o ônus de prender, tinha todo esse tipo de argumentação. Eu nunca tive ilusão, né? O negócio estava feio mesmo, até porque, só um parênteses importante, durante esse processo de organização teve aquela famosa Batalha da Maria Antônia. Sim. Né? Que eu, inclusive, participo ativamente dessa batalha, porque nós estávamos ali ligados ao pessoal que estava ali na filosofia. Ali, né? E nessa batalha o José Guimarães, que é baleado do meu lado, inclusive tem até uma foto aí no livro do Dirceu, que eu estou carregando. Nós tínhamos um prédio em obras que, do lado do Mackenzie, dava para a gente ter um combate melhor, que é como se fosse uma cidadela ali para a gente subir. Então a gente estava mais ou menos no terceiro andar ali, e só que a gente estava jogando foguete, pedra, estilingue, e os caras dando tiro, que era o pessoal do CCC, sim, do DOPS, da polícia que estava ali. Só que a gente não ligado ao Mackenzie. Mas na verdade essa ligação era mais ligada a alguns esquemas ali dentro do Mackenzie, né? Porque não havia essa guerra de estudantes e tal. Era mesmo os caras ali estavam fazendo uma provocação sinistra, letal. Agora, nessa Batalha da Maria Antônia, é importante a gente relembrar disso, o Zé Dirceu tem um papel muito importante, até porque ele era presidente da OEE também, não é? Como é que era o Zé Dirceu no meio dessa batalha, no meio dessa agitação?
Não, o Zé sempre se destacou ali, né? Ele realmente tinha uma liderança efetiva. Mas a figura humana dele, como é que ele sentia, ele nunca esmoreceu em nenhum momento ali? Não, muito pelo contrário. Ali você tinha além do Disseu, você tinha o Zé Arantes, que era um cara, quadro assim, fantástico, espetacular. Esse eu convivia diretamente, estava diretamente na avaliação, o próprio Paulo de Tarso. Tinha o Jun Nakabayashi, assim, que eu estou me lembrando, o Lauriberto, era uma turma, Falcão, que eu estou me lembrando, assim, algumas meninas também, que eu não lembro o nome. Então era um momento assim de muita emoção, de muita participação, muita firmeza. Tanto assim que quando o nosso companheiro é assassinado, eu saio ali com ele na rua, depois o Disseu pega a camisa dele ensanguentada, a gente sai em passeata, e aí nós vamos pegando. Naquela época em São Paulo tinha aquelas patrulhinhas da polícia militar, né, de São Paulo, e nós tirávamos esse grupo nosso, o Paulinho, a turma toda, tirava os PMs, geralmente eram 2, ficavam ali, desarmávamos ele, mandávamos eles embora, pegávamos o carro, tacávamos fogo. A gente queimou umas 4 patrulhinhas ali durante a manifestação. Então era uma coisa muito grave, né, que estava no momento que se vivia. Tanto depois depois a polícia atacou lá o CRUSP, né, que era o alojamento lá dos estudantes e tal. Então o Congresso ele vem num clima violento. Como é que se deu especificamente a sua prisão no Congresso de Piúma? Bom, ali, só voltando um pouquinho, que é interessante, na montagem do Congresso, porque era um sítio, choveu muito e o acesso era muito difícil, né? Aí teve um episódio que é até interessante registrar aqui, porque é muito badalado, que, enfim, como eu estava na estrutura, né, então a questão de pegar alimentos, essa coisa toda, então ficou uma crise muito grande, porque os esquemas previstos não estavam conseguindo chegar devido ao problema nas estradas, na massagem das estradas. Então só passava com os jipes e tal. Aí eu saí com o jipe lá com o Nilton, que era o companheiro nosso, e fomos buscar o que poderia encontrar. E nós eu tinha sido escoteiro, né, a vida toda, enfim, sou monitor. Aí fui na padaria, nessa padaria famosa lá, né, da história. Falei, o que tem pão aí? Eu contei uma história bem factível, né, que nós estávamos numa tropa de escoteiro, localizada e tal, Paraná, inventei uma boa história, então a gente estava precisando dessa chuva, um estoque maior. E não tinha muita coisa, porque a padaria é limitada. Aí levamos todo o pão que tinha lá e veio essa história de que o Congresso caiu porque compraram não sei quantos coisas. Não teve nenhuma. Na verdade não foi por isso que caiu, né? Não tinha. Então foi interessante. Então nós estávamos ali, então tinha um grupo da segurança, que inclusive o grupo nós tínhamos algumas armas, né, calibre, os revólveres, alguns só. Bom, eu estava com um, que era só o pessoal que tinha maior responsabilidade ali. E a ideia era mais ou menos tentar tirar as lideranças por uma trilha que a gente tinha mais ou menos feito ali para tentar sair. E aquilo era mais para avisar, para tentar fugir, aquele armamento. Aí só que a repressão chegou muito rápido, acessou bem rápido o local, e já dando tiros, rajadas de metralhadora e tal. E aí o pessoal rapidamente tomou a decisão que não caberia nenhum tipo de enfrentamento, até porque nem isso em nenhum momento tinha sido colocado, e que também não teria condições de fuga àquela altura do campeonato, né? O pessoal já estava bastante desgastado, né? Enfim, a própria situação da turma, e não tinha muito como operar essa saída. Então praticamente todo mundo esperou, quer dizer, nós escondemos, todo o pessoal que estava com esses revólveres escondeu essas armas para, enfim, não criar maiores problemas. E foi isso, foi todo mundo aguardando ser colocado lá nos ônibus e tal. E durante esse processo de saída, se tentou até uma fuga, né, lá do Vladimir, no ônibus, a gente tentou montar um esquema, conseguiu até sair, mas depois foi pego antes de chegar lá na prisão lá do Canadinho. E como é que foi
se deparar agora com a prisão? A prisão foi o seguinte, imagina aquele tumulto, todo mundo preso ali, né? Então a nossa cela, que até nós batizamos de Sargento Raimundo, que ele foi assassinado, Soares, se não me engano, não sei exatamente, enfim, nós batizamos aquele primeiro que foi torturado e assassinado ainda em 69. No Paraná. No Paraná. E fizemos uma greve de fome, né, essa nossa turma aqui na cela. Então, no terceiro, quarto dia, o pessoal resolveu tirar, depois de fichar, aquela coisa toda, o pessoal do Rio de Janeiro colocaram a gente algemado no avião da FAB, nos jogaram ali no Caetano de Farias, fizeram um corredor polonês, assim, que é as polícias em linha, assim, dando cacetada na gente, jogaram a gente lá nas cocheiras, por ali, e aí nós ficamos os primeiros dias incomunicáveis, aí depois começou a chegar, enfim, os advogados, o pessoal foi rompendo, mas de repente, se eu não me engano, na segunda noite, de madrugada, muito estranhamente, me chamaram a mim e ao Luiz Rodolfo, que era uma liderança lá, o Gaiola, falaram, vocês podem ir embora. Eu falei, pô, os caras vão nos matar, porque ali naquela região, ali do centro, 2 horas da manhã, mandando a gente embora, só nós dois, falei, pô, negócio engrossou. E aí nós fomos saindo, aí, enfim, vendo o que ia acontecer, esperando o pior, até que apareceu um táxi, aí nós pegamos um táxi, Zona Sul, e aí saímos, chegamos em casa. Então foi um negócio também bem dramático. A partir daí foi que aquela opção da luta armada que foi se definindo com clareza. Ou desistia, depois de tanto terror, né, de tanta repressão, ou continuava na luta com as formas possíveis, que era através do enfrentamento armado. Neste momento o senhor já está militando em qual organização? Não estou militando, isso que é importante. Sim. A partir daí, né, quer dizer que já a partir de Biúna, né, e então esse grupo que vinha atuando nas manifestações, então nós resolvemos ter uma discussão mais séria e começar a ver como que nós iríamos nos situar. Só que aí nós já, por conta própria, nós já começamos a criar uma estrutura armada, né? Tipo, pegar armas de familiares, tem lá um tio que tem uma arma não sei aonde, fomos lá e começamos a montar as coisas, comprar alguma coisa que dava, fazer algum treinamento, montar alguma estrutura, ou seja, nós estávamos montando uma organização. E aí tinham vários grupos, da PCBR, Ala Vermelha do PCdoB, querendo nos ganhar, porque sabia que eles tinham uma turma boa, né, organizada. E nós nada estava batendo muito bem, né? E até que de repente veio o Marighella com a palavra de ordem, né? Não se pede licença para fazer a revolução, façam, criar uma coisa mais horizontal, essa coisa. Eu falei, bom, então é o cara, né? Essa é a proposta que se enquadra no que nós estamos fazendo. Então o Marighella, na sua experiência, na sua genialidade, ele compreendeu que isso estava ocorrendo no Brasil inteiro. Pessoas se articulando, muitas originárias do Grupo dos 11, né? Grupo dos 11, o pessoal, ex-militares, então estava ocorrendo. E fora as organizações dessas que tinham a estrutura, o PCBR, enfim, PCdoB e tal. Mas a gente achava que não tinha que burocratizar o negócio. Então essa ideia do Marighella foi o que realmente fez que nós optássemos pelo Marighella, que depois foi a Ação Libertadora Nacional. Qual a participação do senhor em ações armadas contra a ditadura? Bom, na realidade o que ocorre, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, você até fez uma pergunta no início interessante de participação, de estudo. Esse nosso grupo, a maioria era estudante que já tinha passado para a universidade, né? Me lembro,
Frederico para arquitetura, o Flávio para química, o Nilton para engenharia, eu para odontologia, enfim, o Paulo para jornalismo, e a coisa ia assim. E tinham vários outros companheiros. E esse grupo que eu cito, sempre que nós éramos inclusive amigos de infância, né? Então tinha essa característica que para a clandestinidade não era bom, mas enfim, era uma coisa muito forte. E então essas coisas às vezes me dão uma certa emoção, né, de lembrar dessa turma toda. Mas você estava falando das ações. Então esse nosso grupo, fizemos primeiro um contato intermediário e aí depois eu estive com o Marighella, representando o grupo. E argumentei com ele que o Marighella é uma pessoa, assim, imagina um carisma, né? Vocês que nós somos brizolistas e o carisma incrível do Brizola, o Marighella também era uma coisa assim impressionante, né? De uma coragem, de uma presença, de uma maneira de transmitir as coisas, uma coisa assim muito incrível. Então eu argumentei com ele que eu achava que esse nosso grupo ele não deveria participar de ações, porque era um grupo muito inserido na sociedade, né? Que poderia trazer muita informação, né? Criar uma infraestrutura mais forte e tal. Mas aí ele mesmo, ele argumentou que não, que o pessoal tinha que fazer um batismo de fogo, porque senão não se criava o exército revolucionário, aquela coisa toda e tal. Que na verdade o que era? Não tinha quem fizesse as ações, né? Na verdade era essa. Tinha um outro grupo, que era um grupo que tinha o Flávio Tavares, que também é companheiro lá de Lisboa, e o Flávio, ele tinha em torno dele o pessoal que foi ex-militares, né? E era um grupo também que tinha condições de fazer ações. Então o Marighella juntou a esse nosso grupo algumas pessoas oriundas do Partidão, né? Do racha do Partidão que veio com ele, que diferentemente de São Paulo, aqui no Rio era muito pouco, né? São Paulo, o Marighella rachou praticamente o partido inteiro veio com ele lá em São Paulo, então é outra origem, né? Essa nossa origem aqui no Rio é muito mais característica da proposta dele de fazer a coisa descentralizada e tal, particularmente esse nosso grupo. E aí nós começamos a fazer uma série de ações, né, de expropriações de bancos. Por quê? Porque a visão do Marighella é que nós tínhamos que ter independência. Então nós não deveríamos depender de dinheiro, o pessoal falava, ouro de Moscou, da China, de Cuba. Então falou, não, aqui nós vamos tirar dos banqueiros para financiar a revolução e manter a nossa independência. Então essa era a nossa visão. Então nós começamos a fazer essas expropriações que nós passávamos esse recurso para a direção para montar a guerrilha no campo, entendeu? As chamadas áreas estratégicas para formar a guerra revolucionária, que era a visão de uma guerra prolongada. Só que nesse processo, como as ações começaram a ficar muito, a gente fazia 2 bancos ao mesmo tempo, entendeu? Fizemos ações bem significativas, depois nos armando, tirando metralhadora de sentinelas e tal, e acabou que a coisa escapou, né? Então a gente passou, já não dava para esconder que eram ações revolucionárias, né? Não era coisa de marginais. E aí nós começamos a assumir, chegávamos nas ações e deixávamos manifesto, panfleto, essa coisa toda. Então fizemos bastante ações. E como é que se dá a prisão novamente? A prisão se dá porque eu fico clandestino, né, com a queda de alguns companheiros, e aí descobrem, enfim, que eu estou envolvido, aí meu nome passa a sair no jornal, com o grupo lá do Marighella, enfim, captura, aquela coisa terrorista, então isso saiu muita notícia nesse sentido. Então todo tiroteio que acontecia dizia que eu estava no meio também, então era um negócio complicado. E eu ainda resisti 1 ano e meio na clandestinidade, né? 1 ano e meio na clandestinidade. Até que o companheiro não resistiu às torturas e, enfim, abriu um ponto, fizeram um cerco, eu consegui romper o cerco, tiveram vários feridos na história e eu acabei caindo. E não, nesse sentido, foi uma coisa
barra pesada, porque o ódio era muito grande. Então, o próprio Cisneros Sarmento, que era comandante aqui do, que é o primeiro exército, né? Foi pessoalmente, ele lá, o turminha dele, lá no Hospital Central do Exército, né, que eu fui ferido, para que eu falasse. Aí eu falei, olha, eu estava na rua, fui cercado, resisti, me defendi e tal. Ele falou, não tem jeito não. Então ele autorizou a tortura, o próprio Cisneros. Então aí foi uma barbárie total, eles exageraram na dose e eu acabei ficando entre a vida e a morte. E eles tinham, o Miguel Couto tinha um esquema lá com eles, tem um diretor, um fascistão lá, até hoje tem o nome lá do cara, não lembro bem. Eu sei que ele estava cheio de gente, porque nesse tiroteio tinham ficado oficiais baleados e tal. Não tinha CTI, não tinha mais nada. Aí eles foram obrigados a me deixar no HCE, foi isso que salvou minha vida, né? Carlos, essa questão da tortura, essa questão da repressão, se perde a humanidade, não se perde? Os torturadores, eles perdem completamente a noção, as forças de repressão perdem completamente a noção da humanidade. Sem dúvida, esse pessoal torturador, eles têm um quê de problema mental, né? Certamente. Não são pessoas normais, né? Eu acredito isso, né? Não é só o lance deles serem contra o comunismo, a favor do capitalismo, tem ódio, mas eles têm, vou dizer por quê. Porque eu conheço vários oficiais da época que não aceitaram, né, esse tipo de missão de ir para doicode, para torturar e tal coisa. Ou seja, aqueles que ficaram é porque tinham vocação para o negócio. Né? Vocação para o negócio. Então, é outra coisa importantíssima, né? Quer dizer, que a tortura era uma coisa absolutamente institucionalizada, ligada diretamente do sistema repressivo à presidência da República. Essa história que foi excesso disso, excesso daquilo, era uma política de Estado. Política de Estado. Né? Aliás, agora, recentemente, até surgiu isso, né? Até com relação ao gás, essa coisa toda e tal. Mas sempre foi uma política de Estado. Eu sempre denunciei isso a vida inteira. E então eu tive a sorte de que primeiro ter ido para o Hospital do Exército, depois de ter sobrevivido às torturas ali, muito triste, fiquei muito massacrado. E depois, na época que eles estavam ainda querendo ver se dava um jeito de me eliminar, já mais complicado, eu tive uma outra sorte, que já estava em fase de auditoria da Marinha, aquelas várias ações que a gente tinha feito já no início, né? Eu fiquei um ano e meio. E então o Augusto Susequim de Moraes e Rego, já falecido, grande advogado, ele conseguiu que eu fosse, o fato de eu estar no Hospital do Exército, eu consegui mandar uma mensagem que eu estava ali, ele conseguiu localizar e conseguiu que eu fosse depor. Eu estava totalmente arrebentado de cadeira de igual um biafra, e o Globo publicou uma foto eu depondo lá no negócio da Marinha. E aí complicou para eles, como é que o cara vai ser eliminado agora, complicou bastante. Então foi um momento realmente também de uma grande felicidade. Aí depois eu volto, aí veio, logo em seguida veio o sequestro do embaixador alemão. Pois é, quem que participou, quais foram as organizações que participaram do sequestro do embaixador alemão? A LN, junto com, tinha uma chamada, não sei se era rede, tá? Enfim, que era o Bacuri, foi torturadíssimo, depois eliminado, né? Um companheiro espetacular. E teve outro companheiro querido também, o sargento, agora fugiu. Enfim, foi a LN e esses companheiros ligados à BPR que comandaram a ação. E essa ação foi uma ação incrível, porque a ação tinha caído. O planejamento dessa ação
tinha caído. Eles descobriram, prenderam várias pessoas que iam fazer essa ação. E a ousadia foi tão grande que o pessoal em seguida remontou a ação na base que eles não vão acreditar que vão fazer essa mesma ação. E foi uma ação sangrenta, porque, enfim, a segurança estava reforçada, aquela coisa toda, mas os caras entraram e alguns dos seguranças morreram e tal, e conseguiram pegar, e a ação, na verdade, foi um sucesso, porque libertou. Esse pessoal todo dessa época estava sofrendo barbaridade. E como é que vocês da cadeia acompanhavam essa questão da lista dos nomes que vão ser libertados, que vão para o exílio? Como é que era esse clima na cadeia? Como é que vocês acompanhavam isso? Não tinha muito. No meu caso, não tinha muito, porque o pessoal que estivesse na cadeia já numa outra fase, né, porque eu estava na fase ainda de PE, de tortura, de isolamento. Eu fiquei sempre isolado. Né? Aí teve um lance interessante, né? Porque naquela época o pessoal ainda tinha um respeito grande aí pela guerrilha, né? Lá dentro mesmo das Forças Armadas, ali da PE do pessoal. Aí tinha um cabo que era um sacana muito grande, mas era um medroso danado. Né? Então eu fiquei sabendo logo no início, porque eu tinha que tomar lá uma medicação, fruto daquelas sequelas todas, né? E aí eu falei, pô, cadê o meu remédio e tal? Ele falou assim, não, você não vai precisar não. Eu falei, pô, não vai precisar, sabe que tem que dar isso, senão eu posso morrer, não sei o quê. Aí ele falou, não, você vai sair. Aí ele falou e se arrependeu, né? Então eu fiquei sabendo que estava rolando alguma coisa logo no início. E depois disso, aí os caras, começaram a me bater também, torturar para valer, não podia porque eu acabava morrendo. Mas porque eles estavam morrendo de ódio, né? Porque foi ele que fez o sequestro, né? Eles estavam querendo a Ana Maria, que era minha companheira, e vários outros, né? E eu segurei a onda, né? Então o ódio era muito grande. Então até a hora da saída eles fizeram a simulação para me fuzilar, fizeram o diabo. E acabaram, tiveram que soltar. O senhor vai por exílio, né? Como é que é a vida no exílio? O exílio é que eu sempre digo assim, cada um tem o seu exílio. Né? Cada um tem o seu exílio. Nós fomos para a Argélia, no primeiro momento, fomos recebidos lá pelo Boumediene, que fez a Revolução da Libertação da Argélia. Foi assim, uma recepção excelente. Nos colocaram lá na colônia, que era a antiga colônia dos franceses, lá, né, de férias, que era Benacnum, lugar lindo. Parecia que a gente estava chegando no paraíso, depois daquele inferno todo. Aí nos deram, nós saímos sem lenço, sem documento, sem nada, né? Então nos deram pasta de dente, a roupa, tudo, aí não tinha nada. Então chegamos lá e aí foi aquela respirar, né? Lamber as feridas ali e tal. O governo cubano convidou alguns companheiros para irem para o aniversário da Revolução Cubana. E eu fui um desses convidados pela LN, então estive em Cuba. Eu fiquei um período lá em Cuba e voltei para a Argélia, de novo para a Argélia. E na Argélia, então, comecei a preparar uma saída clandestina para... A ideia inicial teve o Chile, o governo popular do Allende, então a gente tinha como objetivo ir para lá. Agora, mudando um pouco a história, começa a surgir a discussão no Brasil da anistia e a reorganização das forças políticas no Brasil. Como é que surge o Encontro de Lisboa e os trabalhistas? Exato. O Encontro de Lisboa ele já surge numa outra fase, né? Então nessa fase do golpe do Chile, acaba que, enfim, ali foi também escapando por um crise, eu particularmente, e acabou que nós entramos na Embaixada Argentina, fomos para a Argentina e de lá conseguimos negociar uma ida para a Suécia, no caso. Na Suécia, isso já em 74, né? O golpe do Chile foi em setembro de 73, no início de 74, nós começamos muita gente, muitos brasileiros foram para a Suécia, que estavam no Chile. Então nós começamos a discutir a questão da anistia, consequentemente a questão do fim da ditadura, né, que a gente achava que ia
estava difícil para eles se sustentarem e que precisava ter uma saída. Isso, então, essa questão do movimento da anistia internacional, né, que nós participamos, foi que começou a juntar os brasileiros que estavam no exterior, nos vários países ali da Europa. E mais para frente, nós começamos a reunir mais estruturalmente os grupos. Suécia, Lisboa, alguns estavam na Bélgica, França, espalhados e tal, mas a gente começou a ter uma conversa mais séria, mais estruturada em termos de conjuntura brasileira e o que fazer, né, em relação à anistia e o passo seguinte, o que queria acontecer na realidade brasileira. Então, já em 70, uma data assim, eu perco um pouco, mas enfim, teve um episódio importante. Bom, e nessas discussões, toda essa história que está aí, né, que vem de Jango, Brizola, golpe, ditadura, Marighella, aliás, naquele interregno ali entre o movimento estudantil tem o assassinato do Che Guevara, né? Isso marcou muito também, né? Que eu acabei não citando. Então ali você começa a reunir essa história e esse pessoal em torno disso, o que fazer. Então nós começamos a até ver quais os erros cometidos, né? Uma autocrítica em termos de trabalho de base, né? Trabalho com o povo, organização popular, né? E o lance da liderança, que a gente precisava de uma liderança. Então não foi difícil chegar à conclusão que o nome ideal para encabeçar esse processo seria o Brizola. E coincidiu que o Brizola é expulso do Uruguai, vai para os Estados Unidos testar aquele, como ele chamava, aquela política do Carter, né? Política do Carter de Direitos Humanos, exatamente. Então a coisa convergiu. Então nós, lá na Suécia, o pessoal lá em Portugal, conseguimos articular umas idas do Brizola lá com a social-democracia, né? E lá na Suécia tinha um quadro, uma liderança assim internacional fora de série, que era o Olof Palme, que depois veio a ser assassinado até por as suas qualidades, né? Porque era um perigo para a reação, né, para o imperialismo, aquela visão independente e muito justa, né, muito competente do Olof Palme, né, porque ele não tinha a característica do sueco, assim, de falar mansinho, não sei o que e tal, ele era incisivo e tal, mas tinha uma liderança espetacular. Então tinha o Pierre Chorry, que era o braço direito dele, ministro das Relações Exteriores, e aí o pessoal se encantou pelo Brizola, né? O Brizola chegou lá, se encantou lá com o carisma dele, e o pessoal adorou. E a social-democracia na época era muito forte, porque além da Suécia, que tem toda aquela... Tinha o Bruno Kraus na Áustria, o Willy Brandt na Alemanha, e o Mário Soares, que foi fundamental em Portugal, né? Que o nosso grupo lá em Portugal também era muito forte. Coincidentemente, esse pessoal que tinha Moema, o Domingos, e lá em Portugal, que tinham sido da LN, né? E eu, a Tânia, também da LN, né? E vários outros grupos de várias outras organizações que estavam nesse projeto. Caras que vinham do PCB, de BPR, de VAR, entendeu? Alguns que já estavam exilados há mais tempo. Então criou-se um ambiente muito bom de discussão política. E, Rafael, nós estamos conversando sobre o encontro de Lisboa. Qual foi a sua participação efetiva nesse encontro em Lisboa? Olha, desde a origem do encontro, né? Porque na vinda do Brizola lá para a Suécia, né? Inclusive o Brizola me indicou para ser o representante do novo trabalhismo junto à social-democracia sueca, né? Que na verdade era quem estava no governo sueco, né? Então ali eu tive essa oportunidade de
poder, essa facilidade de poder reunir as pessoas. Então organizamos por temáticas, vários assuntos, né? Reuniões concretas, né? Estudando o problema da educação, as questões que seriam novas para serem abordadas de uma forma bem consistente, a questão da mulher, do negro, do índio. Então essas coisas foram elaboradas com antecedência, né? Quando chega no encontro em Lisboa já havia toda uma estrutura, uma temática preparada, tanto na Suécia, como em Portugal, como no Brasil, como em vários lugares. Então esse trabalho de organização que foi feito que eu participei ativamente. Agora, no encontro de Lisboa, a gente tinha uns 5 grupos de discussão. Quais dos grupos você participou e teve uma atuação? Olha, eu me lembro, eu participei na saúde, na educação. Na verdade, eu não sei te dizer assim especificamente, porque na verdade a gente tinha uma flexibilidade ali, né? Porque na verdade a gente juntava muitos temas para poder desenvolver. E depois o que acontece ali? Não sei se a Carta de Lisboa, né, é uma coisa assim de uma simplicidade muito grande. Mas muito avançada. Exatamente por isso. Então ela é simples porque ela é avançada, né? É avançada porque é simples. Porque ela retrata toda a experiência que a história do trabalhismo, pegando o que foi de bom no trabalhismo, tanto assim que a nossa ideia era o novo trabalhismo socialista e democrático, né? Então resgatava tudo que havia de bom na história, Carta de Testamento do Getúlio, né? O que havia de bom na história das reformas de base, da luta do Jango, o que havia de importante na experiência do Brizola na resistência e principalmente a realidade do drama do povo brasileiro. Necessidade da educação, né? A necessidade do emprego, a necessidade de ter uma qualidade de vida, né? Então essas questões todas foram colocadas e pegando esses problemas importantíssimos que nós que lançamos, a questão da mulher, do negro, do índio, né? Agora, no encontro de Lisboa você tinha determinados grupos do trabalhismo. Você tinha um grupo que estava na Europa, que estava muito influenciado pela nova social-democracia europeia, e você tinha grupos mais radicais, por exemplo, liderado por Francisco Julião, sediado no México. Como é que você analisa esses grupos, e parece que acabou vencendo um pouco a questão europeia, né? Sem dúvida. Acho que talvez até por isso que eu te falei anteriormente, porque o encontro de Lisboa não foi ali naquele momento, ele começou a ser gestado antes. E a partir do momento que o Brizola, que nós fizemos a ligação do Brizola com a social-democracia europeia. Então isso foi uma tendência natural que essa tendência prevalecesse nas cartas, né? Aí vem o Brizola com a genialidade dele, com a maneira fácil de falar para o povo, isso se traduz nos próprios documentos da Carta de Lisboa, né? O socialismo moreno, depois que vai sendo cunhado, essa visão de como integrar. E a questão da educação é o ponto central, né? Você pode ver que é o ponto central para o desenvolvimento do país. Então ali era de forma muito clara aquele foco na educação de qualidade, na educação integral, integrada, né, que nós precisamos, que é atualíssimo. Quer dizer, o problema do Brasil, se você pegar o programa ali que está da Carta de Lisboa, você vai ver que é tudo atual, tudo que está por ser feito, não tem mistério. Entendeu? Então, e o mais interessante, mais importante, é que nós conseguimos dar o pontapé inicial nisso aqui, no primeiro governo do Brizola. Então, quer dizer, não foi uma coisa aleatória, era uma coisa que se traduziu. Eu me lembro perfeitamente que quando nós voltamos com a anistia e fomos obrigados a criar o PDT pela perca do PTB, pelo aquele golpe lá do Golbery. Desculpe interromper. Nós vamos entrar nessa questão da anistia. Tá? Foi preso, torturado, saiu do Brasil.
Qual a sensação de pisar de novo no Brasil? É uma sensação indescritível, né? Assim, é muito forte, né? E agora, eu me lembro que eu fazia assim apesar das mudanças que ocorreram nesse período, né? Umas coisas importantes, mas é como se tivesse cortado aquele filme de rolo antigo, aí quando você chega no Brasil, junta de novo e o filme continua. Mais ou menos isso que eu senti, né? E vindo de um outro planeta, né? Porque a Suécia, na época, era um outro planeta, em termos de desenvolvimento, de organização, né? Da sociedade como um todo, funcionamento da sociedade, tranquilidade, entendeu? Qualidade de vida. Então era uma coisa muito forte. Mas você chega no Brasil, é você, né? Você realmente se recupera totalmente. Principalmente, eu acho que o que ajudou muito foi o fato de estar voltando para o Brasil depois desse processo, entendeu? Ou seja, a vinculação é uma vinculação muito mais forte, né? Se eu voltasse com um cidadão comum, assim, estou voltando para o Brasil, para minha família e tal, não. A minha volta ao Brasil se deve fundamentalmente ao Brizola. Eu tive uma conversa com o Brizola, porque eu consegui retomar a faculdade de odontologia lá no Instituto Karolinska, na Suécia, e eu estava para fechar, faltava mais um ano, porque lá é um ano a mais o currículo lá, em vez do que era no Brasil. E aí, depois de todo esse processo que eu relatei resumidamente, o Brizola, nessa última ida dele lá na Suécia, para essas discussões, e a anistia já estava pintando o negócio da anistia, né? E aí eu perguntei para ele, e aí, Brizola, o que você acha? Estou aqui nessa situação, uma pergunta pessoal, né? Aí ele falou, não, vamos voltar. Então, na verdade, a minha volta ali naquele momento se deve ao Brizola. Então, por isso que eu digo que essa volta do Brasil é uma continuidade do processo de uma forma muito interessante, né? Porque eu venho engajado politicamente, né? Depois de toda essa passagem bastante forte, dramática, né? que nós vivemos. Carlos, eu quero que você me defina a anistia em uma palavra. O que significou a anistia para você em uma palavra? Retomar a vida, né? Retomar a vida, quer dizer, dentro da nossa realidade. O que significou o movimento estudantil na vida do senhor em uma palavra? Significou a formação política que eu tenho hoje, né? As ideias que eu tenho hoje. Quem foi Marighella? Marighella foi o maior líder revolucionário brasileiro. O que foi a prisão? A prisão foi uma experiência altamente dramática e que quem conseguiu sobreviver a essa prisão, às torturas, de uma forma digna, né, importante, acho que é uma experiência que marca muito mais positivamente do que negativamente. Por quê? Porque te dá mais força ainda para combater essa sociedade injusta que gera esse tipo de prisão, esse tipo de atitude desses verdadeiros carrascos, né, do mundo de hoje. Ou seja, nós estamos construindo a humanidade. Eu acho que a prisão te dá essa perspectiva, né, de você realmente estar no caminho certo, né? Você está aqui, enfim, você tem que fazer alguma coisa para construir essa humanidade que os nossos filhos, netos, as futuras gerações esperam e estão seguros, né, dentro dessa utopia necessária que vão poder usufruir. Dentro do golpe, dentro das torturas, dentro dessa guerra toda, a concepção de perdão para o senhor, dá para perdoar? Não, a concepção de perdão, eu acho que não me passa muito esse negócio de perdoar, né? Eu acho que o que nós temos que fazer é fazer acontecer aquela nossa filosofia de vida, o nosso entendimento de vida. Eu acho que isso é que
que vai mostrar se vai ser perdoado ou não. Eu não tenho essa perdoar. Também eu não tenho não tenho essa história, o revanchismo e tal. Eu acho que nós temos que enxergar para frente. Tem que ter uma experiência, né, do que aconteceu. Quer dizer, é uma coisa inadmissível, inaceitável, sobre qualquer, que deve ser punida, né? Lógico, o cara faz um cara que é torturador, ele não tem negócio de anistia, tem que pagar pelo que fez, até, de repente, até para ele entender, se for o caso, o processo. Entendeu? Mas fora isso, eu não fico remoendo esse negócio, não. Vou em frente. Defina Brizola em uma palavra. Brizola é uma liderança cujas ideias, né, cuja postura são imprescindíveis para o Brasil. Né? Eu acho que não considerar, né, o Brizola, suas ideias, o seu trabalho, é uma coisa inadmissível. Entende? Eu acho que a Leonel Brizola realmente para mim foi de uma importância, um significado muito grande, e eu acho que o seu legado é um legado que está presente. Basta ver aqui todos que estão aqui nessa sala, né? Então você vê que é uma coisa que não morre nunca. Então nós precisamos fazer com que a mensagem do Brizola, a prática do Brizola, possa florescer plenamente para que nós possamos ter um país e uma humanidade melhor. E me defina quem é Carlos Faiol. Eu sou um brasileiro, sou um nacionalista convicto e sou um cara que acredito na humanidade. E estou disposto até os últimos minutos da minha vida, continuar sendo coerente, porque eu acho que nós precisamos disso, muita coerência e muito trabalho para o país poder avançar e a humanidade como um todo. Obrigado. Eu agradeço.